pessoal, aqui é a Sam e bem-vindo à Toca das Feras. Então, vocês ainda usam Facebook? Porque praticamente eu só uso o Facebook pra postar meme e pra quando eu posto uma foto no Instagram, eu meio que marco pra postar no Facebook junto, sabe? E acaba postando no Facebook também. Mas, do contrário, eu praticamente só uso o Facebook pra postar meme mesmo. Entretanto e todavia, sempre tem aqueles, como eu posso dizer, aqueles seres, pessoas, animais humanos, que gostam de acenar e mandar oi no Facebook. Pelo menos pra mim, geralmente são moleques ou homens que não faço a mínima ideia da idade que eu tenho, porque eu não pergunto, basicamente. E eu geralmente ignoro. Só que nesses dias, 2 seres me mandaram isso aí no Facebook. Só que depois que eu cortei o cabelo, eu imaginei que não ia mais ter caras dando em cima de mim e não aceitando um não, porque muitas vezes eu ia às festas e dizia: não, eu não quero ficar com você, você não tem a fruta que eu gosto. E eles insistiam, o que me dava vontade de dar um soco na cara deles, mas eu não fazia isso porque eu sou um ser de paz, tá? Aí o que acontecia? Depois que eu cortei o cabelo, que por sinal me arrependi muito, mais ou menos. Eu acho bonito, só que ele me dá muito trabalho. Esse cabelo me dá muito trabalho, mais trabalho do que quando eu tinha ele comprido. Porque ele comprido era só eu levantar e deu, eu não precisava nem pentear. Eu penteava, tá? Eu penteava. Mas eu não precisava, esse é o ponto. Esse cabelo aqui, que é o mesmo cabelo, só que agora está curto, ele me dá mais trabalho. Porque eu tenho que botar ele pra cima. Ele tá pra cima. Ele está pra cima. Tem um espelho ali, tá? Por isso que eu fui ali me ver. Mas voltando ao que eu estava falando. Eu achei que ia parar de ter caras dando em cima de mim. Só que agora eles acham que eu sou um homem gay e um monte de caras que gostam de caras gays ou bis, vêm dar em cima de mim achando que eu sou um moleque. Acontece. Pois é. Por sinal, teve uma vez que eu tava com a minha namorada e com a minha prima escolhendo batatas. E a gente tava em intriga pra saber qual... Tipo, eu gosto de queijo cheddar e a minha prima e a minha namorada não gostam tanto. E eu gosto de bacon e elas não gostam tanto. Era basicamente este o debate. Então, foi decidido que metade ficou cada metade. E no final, depois que o pedido foi feito, o vendedor chegou pra mim e falou assim: elas estão sempre certas, amigo. Obviamente, como eu tenho um humor um pouquinho melhor rir do que chorar, vamos dizer assim, eu cheguei pras duas e falei: viu? Ele falou que eu tô sempre certa. Ou seja, muitas pessoas acham que eu sou um moleque pelas minhas fotos e me vendo. Porque eu, sinceramente, não entendo. Porque... Tudo bom. Tá, vocês entenderam. Ai. Tá calor, tá? E eu tive que desligar o ventilador, porque senão ficou barulho. Mas voltando. Teve seres que me mandaram no Facebook. E um desses seres me mandou assim: eu só te adicionei porque eu queria amigos. Aí, como eu tava sem nada pra fazer, eu respondi: ok. Só que eu sou um ser curioso. Aí ele continuou me mandando mensagem e tal. E eu fui stalkear ele porque eu sou curiosa, tá? Me dá um desconto. Poxa, me dá um desconto. Curiosidade bateu e eu fui stalkear. E eu vi que ele gostava de lobos. E caso não tenha ficado claro, eu amo lobos. Lobos são magníficos, tá? Só pra deixar claro, lobos são magníficos. Então eu mandei pra ele: vi que tu gosta de lobos, já gostei de ti.
de boas. Na broderagem, eu estou em relacionamento sério com uma mulher no Facebook. É só ele dar um mínimo de stalkeada que deu de ver que não foi com segundas intenções isso. Foi só na broderagem, tá? Ele não me parecia uma pessoa ruim. Até que ele me mandou a seguinte frase: pô, que pena que tu é lésbica. É assim, nada demais na frase. Ele até foi bem educado. Ele falou, botou entre parênteses, caso tu não seja, me desculpe. Foi bem educado da parte dele, assim, não foi nada demais. Mas essa frase em particular, que pena que tu é lésbica, ou que pena que tu é gay, é uma frase muito criativa. É uma frase muito criativa que com certeza nenhum outro LGBT, nenhuma outra lésbica, nenhum outro gay, até héteros devem ter escutado, porque, assim, o ser humano é um ser peculiar. Então eu não duvido que tenha gays ou lésbicas ou bis falando pra outros héteros, ou homem ou mulher, que pena que tu é hétero, porque o ser humano é um ser peculiar, não dá de a gente estereotipar. Entretanto, todavia, é mais comum o pessoal da comunidade LGBT ouvir esta frase: vamos combinar. E é uma frase assim que só de tu ler ela, tu já fica cansado. Só de tu ler, assim, eu li por cima, assim, das notificações e não visualizei. Eu deixei uma meia hora pra ver se ele se ligava no erro e apagava. Porque é uma frase que a gente tá cansado, assim, de escutar, sabe? Tipo, ou que pena que tu é lésbica, ou que pena que tu é gay, ou que desperdício. É que, tipo, que pena é até menos pior do que desperdício. Porque o que pena, eu não sei como defender, as duas são ruins na real. Porque tu pensa um pouquinho, para analisar um pouquinho. Na presunção, tipo assim, o ser tem um ego tão alto que presume que se eu fosse hétero, isso significaria que eu iria me interessar por ele. O que, sinceramente, não acho que seria o caso. Foi mal. Mas não acho. Mas ok. Aí, como eu tenho um humor meio melhor rir do que chorar, como eu já disse antes, eu respondi assim: que pena nada, mulher, coisa mais boa. Tudo bem que é um bando de louca, mas, meus Deus, coisa boa. Aí ele me respondeu assim: verdade. KKKK. Tipo, concordo, verdade. Um bagulho assim. Ele botou assim: concordo, KKKK. Eu, poxa! Sabe aquela vontadinha assim de vingança, assim? Mas aquela vingança que não faz mal? Só aquela. Vou responder na mesma moeda, sabe assim, que dá aquele rancinho assim, sabe? Eu botei assim: pô, que pena que tu não é gay, né? A gente, pra ver assim, minha intenção mandando isso, obviamente foi que ele se ligasse no erro, né? Que ele se ligasse, que não é uma coisa legal de se escutar, e aprendesse. Mas, obviamente, isso não aconteceu. Ele só me perguntou: ah, por quê? Tipo, não sei porque ele perguntou. Ele perguntou por quê. Mas aí eu só levei na brincadeira e falei: ah, é porque dizem que toda lésbica precisa do seu amigo gay. E o meu se mudou pra Santa Catarina e não me levou junto. Sim, isso é uma reclamação. Tudo bem que ele me convidou e eu não tinha dinheiro pra ir, mas eu queria ir, tá? Me respeitar. Vácuo vai, vácuo vem, porque eu comecei a dar vácuo mesmo. Ele me manda a pérola suprema. A pérola suprema. O que é a pérola suprema? Ele manda assim pra mim: ah, o único envolvimento que eu tive com uma lésbica é que eu dei um selinho nela e converti ela pra bi. Tudo bom? Tudo.
Tudo bom? Por que tu tá me mandando isso, meu anjo? Por que alguém que tu não tem tanta intimidade, que obviamente já está num relacionamento, tu manda isso? É pra tentar ser engraçadão? Pra tentar ser o convertor de sexualidades? Porque assim, meu anjo, se tu me diz que tu já beijou uma lésbica, que se ela beijou um cara, ou ela tava, tipo, no momento de descobrimento, ou ela realmente não é lésbica, e se tu converteu ela, ninguém converte ninguém, então ela só não sabia, e ela acabou se descobrindo bi. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Por quê? Por que elas fazem isso? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas tudo bem. A gente supera. A gente supera isso junto. Vem cá, microfone. Dá um abraço. Um abraço. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Eu só me pergunto, se tu converteu uma lésbica bi, quantas héteros tu já não converteu a lésbica, né? Obviamente, me deu vontade de responder isso pra ele, mas eu só botei assim: ninguém converte ninguém, kkkk. E não visualizei a conversa até hoje. Eu vi ali por cima que ele me mandou um criative perfeita, porque eu tinha postado um desenho que eu fiz, e ele botou um bagulho assim, tipo, ai, não falta mais nada, blá blá, e eu não vi o resto da conversa. Eu tenho medo, tá, do não falta mais nada, a não ser lésbica. Eu não duvido que ele tenha botado isso. E essa conversa, que por sinal eu não dei nenhum pataço nele, fui responder super de boa, porque eu estava muito bem humorada, porque aquele dia que ele me mandou mensagem era o dia da Parada Livre aqui. Por sinal, esse bagulhinho aqui eu comprei na Parada Livre. Eu ia comprar uma bandeira, mas eu sou pobre, então eu comprei só uma bandana mesmo. E isso me fez pensar em coisas que todo LGBT escuta. Porque com certeza o que pena que tu é lésbica é um desses. Com certeza. Além do que pena que tu é lésbica, tem o que desperdício. Sempre tem aquele serzinho que eu prefiro não considerar como humano, porque senão vai me fazer ter raiva da humanidade, que passa e fala: que desperdício. Que desperdício de quê? Pra mim você é um desperdício de oxigênio para esse mundo. Sinceramente, acho que a maioria dos LGBTs já devem ter ouvido um que desperdício, tanto homem quanto mulher, e eu não duvido que héteros tenham ouvido também, porque como eu falei, o ser humano é um ser peculiar que vem de tudo que é canto, sabe? Tipo, por mais que seja uma maioria de um lado, sempre tem o cisne negro, como eu gosto de falar. O cisne negro não é nada, tipo, pela cor dele, não é nada disso, é só uma história que eu ouvi na minha aula, que é praticamente que o cisne negro é a exceção, porque assim, tinha um pesquisador que ele foi em tudo que é país, eu não lembro, tá, eu não era uma boa aluna. Tinha um pesquisador que foi em tudo que é país, aí ele viu que todos os cisnes eram daquela aparência, todo era branco. Aí ele foi do outro lado do mundo e viu um cisne negro que acabou com toda a teoria dele, aí tipo, acabou com todo o trabalho da vida dele, foi tipo isso, porque ele tinha determinado que todo cisne era branco, aí ele viu o cisne negro e tipo, o cisne negro era a exceção, entendeu? É só isso, sempre tem um cisne negro pra exceções. Não tem nada a ver com a cor, não tem nada a ver com nada. É só uma história que eu ouvi quando eu era pequena. Enfim, uma coisa que eu, particularmente, que tenho cabelo curto, escuto muito, então, tu quer ser menino? Eu imagino que muitos homens gays devem escutar a versão contrária a essa do tu quer ser menino e tal, mas isso é algo que eu, que tenho cabelo curto, já escutei muito. E assim, a gente sabe que a pessoa não faz por mal, quer dizer, muitas pessoas não fazem por mal, mas é meio triste pensar que só o fato de tu ter cabelo curto ou comprido ou se vestir de determinado jeito vai fazer as pessoas pensarem que tu quer ser tal gênero, sabe? Tipo, é só um corte de cabelo, é só uma roupa.
não vai interferir no meu gênero, sabe? Tipo, é meio triste pensar em quão fraca é a cabeça das pessoas, sabe? Enquanto elas são influenciáveis pela mídia, por assim dizer. Porque, querendo ou não, todo mundo é um pouco influenciável por aquilo que nos é ensinado, principalmente Deus de criança. Outra coisa que eu já escutei é... Então, assim, como é que vocês fazem, tipo, o ato, assim, sabe? Como é que vocês fazem, assim, sabe? Ih, caiu aqui, porra. Assim, eu lembro de ter escutado essa pergunta. Não, tipo, porra, cara, é meio preocupante um cara fazer essa pergunta. Tipo, um cara hétero fazer essa pergunta pra uma mulher, pra uma lésbica. Tipo, é meio preocupante, né? Porque tu pensa, caralho, tu não sabe, mas tudo bem. Nós matamos 3 homens e 2 cordeiros. Com o sangue deles, nós fazemos uma estrela de Gabriel. Gabriel, não sei o nome daquela estrela. Aquela estrela, sabe, satânica. Uma estrela satânica. E nesse ritual, o órgão masculino é criado. Magicamente ele flutua. E assim nós usamos os seus benefícios para procriar e satisfazer os nossos desejos. Eu realmente espero que eles não tenham acreditado, sinceramente. E acreditem. Eita porra. Eu punho de ficar bêbada que a gente começa a travar a língua, né? E acreditem se quiserem, mas já me perguntaram se eu menstruava. Como se o fato de eu ter me tornado lésbica, no caso eu sempre fui, mas tudo bem, fizesse eu magicamente parar de menstruar. Tudo bem que foi um pirralhinho que me perguntou isso, mas eu não pude deixar de achar engraçado. E eu tenho quase 100% de certeza que se o fato de tu se tornar lésbica fosse proporcionar tu parar de menstruar, parar de ter cólica e TPM, porque é complicado, a maioria das héteros teriam se tornado lésbica só pra não menstruar mais. Com certeza.